Então vamos lá. Bom, CDB pagando IPCA mais 50%, ou seja, 50% livre de inflação. Você consegue encontrar esse título aqui, um CDB do Banco Master. Você também consegue encontrar esse outro CDB do Banco Master pré-fixado em 30% ao ano, né? Então você vai conseguir aí ter um estoque disponível de R$ 65.198 para esse CDB aqui. Algumas pessoas estão passando informações completamente erradas aqui na internet e eu preciso fazer uma correção disso aqui, porque tem gente que não tem a menor noção de como funciona o mercado financeiro e decide ensinar aqui. Não estou tentando atacar ninguém, mas pessoal, pelo amor de Deus, para ensinar é preciso saber, né? Essa é uma ideia fundamental. Esses CDBs, eles foram emitidos então pelo Banco Master oferecendo 50% ao ano de rentabilidade? É óbvio que não. O Banco Master nunca emitiu nenhum título com essas rentabilidades. Isso aqui, inclusive, gerou um monte de gente vendendo os títulos deles a qualquer preço, de qualquer maneira, com medo do banco quebrar, porque viram essas emissões aqui, supostamente, né? Se um banco tivesse captando funding a esse valor aqui, ele já teria quebrado. Não tem como. Nada, nem pirâmide financeira. E o mercado financeiro nem permitiria que um CDB desse fosse colocado a mercado. E se permitisse, jamais seria colocado um título desse aqui disponível para as pessoas num banco como o BTG ou a XP, porque os caras têm um mínimo de diligência ali. Ninguém deixaria isso aqui subir numa plataforma. Para entender o que está acontecendo, é preciso compreender o que é um CDB na prática. Então, o que é um CDB? O certificado de depósito bancário, ele é quando um banco toma um empréstimo no mercado. Raul, mas o banco toma empréstimo? Ele faz empréstimo para as pessoas? Como é que ele toma empréstimo? Exatamente. O dinheiro que você pega emprestado num banco, ele normalmente vem de um investidor. O banco não pega o dinheiro dele mesmo e empresta. Então ele pega ali, lógico, o saldo de conta corrente, o dinheiro que ele tem, que são dinheiro de investidores, e pega também emissões de CDB que ele faz no mercado. Então ele pega um dinheiro emprestado aqui com o investidor, você empresta para ele 10 mil, ele empresta isso a uma taxa de juros maior e te devolve um pedaço do dinheiro. A corretora fica com spread, um pedacinho do percentual, você fica com um pedacinho do percentual, o banco fica com um pedação do percentual e o banco vai ali e utiliza esse dinheiro para fazer a provisão de devedores duvidosos. Ele tem todo o trabalho, porque se essa pessoa não pagar o empréstimo, ele assume o default também e paga o seu valor normalmente. O default é a quebra, tá? A falência. Então normalmente, né, se você tem um empréstimo aí de cartão de crédito hoje, no máximo que pode ter um juro de 100%. Se ele emitisse diretamente, por exemplo, tomando a 50%, ele tivesse um cliente que não pagou o cartão, ele já estava quebrado. Não tem como operar, né? Ou se ele vai emprestar esse dinheiro para uma pessoa que vai comprar a casa, por exemplo, o cara tá pagando 10% de taxa de juros, como é que ele vai oferecer 50%? Não tem condição. Então aqui, o que o banco faz? O dinheiro que vai utilizado para imóveis não é daí, tá? É da poupança, que rende 7%, só uma mixaria. Por isso que poupança um dia vai acabar, porque não tem mais quem invista dinheiro em poupança. Então o que acontece? Nesse caso, o banco foi ali, por exemplo, emitiu um título, né? O Banco Master lá atrás emitiu muito título a 12%, a 13%, a 14%, emitiu título a 18% também, a 20%, 21%. Só que quando começaram os rumores de que o Banco Master poderia quebrar, mesmo com a garantia do FGC, tem gente que ultrapassou muito essa garantia. Tem gente que investiu 1 milhão em CDBs do Banco Master e as pessoas começam a ver aquela história de que o banco pode quebrar, de que tudo pode acontecer. Aí essa pessoa pega, por exemplo, um CDB dela que ela investiu 20 mil reais e estava rendendo 22%, né? E o saldo hoje em dia já está valendo 30 mil, porque valorizou. A pessoa investiu, por exemplo, 20 mil no CDB que estava valorizando a 22% ao ano. Aí já está valendo 30 mil. Passou-se um tempo, está valendo 30 mil já. Falta 3 anos ainda para o vencimento. Então, se essa pessoa mantiver esse título com ela até o final, ela vai receber 54 mil reais. Mas ela está com medo. O que ela faz? Ela vai para o banco e fala, não tem ninguém que quer comprar meu título, não. E aí tem dois modelos. Um modelo onde o investidor, né, ele pode vender para outro investidor diretamente, tem um modelo onde ele vende para a corretora para repassar. A corretora, sabendo que esse título, ele rende 22% ao ano e que tem muita gente que está coberto pelo FGC, ele simplesmente assume esse título e joga no mercado para quem quiser. Só que, ainda acrescentando o lucro dos bancos nisso aqui, o banco consegue pegar esse título que valia 30 mil e repassar ele ali a 22 mil reais, 20 mil reais, por exemplo, que o cara tá com muito medo no mercado secundário, até 15 mil ele aceitaria vender, o banco repassa ele, né? Ele já tá valendo 30 mil em dinheiro presente, o banco tá passando ele a 20 mil, por exemplo, pro investidor, então quem compra esse título de 20 mil vai receber 54 mil em 3 anos. Qual que é o yield? 39%. Foi emitido a 22, só que como vai render 54, está sendo passado para você a 20, você vai 39% de rentabilidade daqui até o final. Entendeu? Então, essas ofertas milagrosas que acontecem aí, né, são ofertas todas de mercado secundário. Se você olhar aí, ó, né, essas daqui as ofertas estavam na XP hoje, mas tem todos os bancos, né? Todos os bancões que passavam CDB do Banco Master estão com a mesma situação. Olha o tanto de gente vendendo ele a 27, né, a 30, vendendo isso aqui. E aí, Raul, eu tenho um CDB do Banco Master aqui. Faz sentido para mim vender esse CDB a caralho?
olha, se você ultrapassou o limite dos 250 mil cobertos pelo FGC, pode fazer sentido, né? O Banco Master está numa situação meio complicada mesmo, mas assim, não é tão sério quanto parece. Muito provavelmente alguém vai assumir isso aí. Eu não sei nem se vai entrar em default. Se for entrar em default, tem a cobertura do FGC, mas se você ultrapassou esse valor, acho que faz sentido sim você fazer essas vendas, porque pelo sim, pelo não, né? Nunca se sabe. Se você não ultrapassou, cara, fica com seu título, não faz isso não. Raul, eu não ultrapassei e tô pensando em comprar. Quais riscos aqui eu incorro? A gente sabe claramente que o FGC não aceitaria, né, dar calote nesse tanto de investidor, porque o Banco Master, ele tem um funding relevante, então ele não daria calote, a gente sabe disso, a gente sabe das regras e tudo. Esse título, ele tá protegido pelo FGC? Tá protegido pelo FGC, esses valores já estavam cobertos na emissão do Banco Master ali. Pode ter, talvez, alguma mudança regulatória, ou uma coisa, uma puxada de tapete para não cobrir tudo, para cobrir só uma parcial. Acho até que poderia, mas é muito desgastante para a imagem do FGC. Eu acho que eles vão preferir, talvez, obrigar o Banco Master a fazer vendas parciais, etc, e talvez nem assumir toda essa bucha, assumir um pedaço dela. E vários CDBs aqui que foram emitidos eram ofertas razoáveis. Tem CDB desse que o povo tá vendendo que na emissão era uma oferta de 15%, de 12%. Gente, isso é uma oferta extremamente razoável. Então outros bancos conseguiriam assumir isso aqui sem nenhum problema, tá? A maioria aqui são ofertas bem razoáveis de funding. Só nesses últimos anos aqui que já tava um negócio meio complicado, mas eu não sei nem se vai dar problema nesse título. Então assim, com um determinado controle, obedecendo o critério, tipo assim, vai pegar o patrimônio inteiro, vou enfiar nisso? Não, mas eu pegar um pedacinho do meu patrimônio e colocar num CDBzinho desse secundário, tem algum problema? Não tem problema nenhum. E principalmente quando esses CDBs encalham, aí que você vai ver as melhores ofertas mesmo, né? Então se você tá longe do limite, se também ao longo dos anos, né, com a curva você não vai atingir esse limite, porque às vezes você compra isso aqui, aí você vai investir 60 mil desse num sozinho. No final ali já vai estar passado, né? Já vai estar mais de 200 mil e aí você pode ter problema. Então calcula o limite do FGC da sua instituição e pode pegar tranquilo. Os bancos estão repassando também, porque eles sabem de alguma coisa. Os bancos, assim, eles têm essa questão. E lógico, para cobrir o próprio prejuízo também, porque os bancos, eles têm o FGC não cobre eles, né? Então, se um banco tá com um monte de encarteirado, com um monte de CDB do Banco Master, é bom ele passar para frente, porque caso dê algum problema, né? Eles têm a cobertura deles também. Raul, então o banco não tem FGC. Não. Os bancos não têm a cobertura própria para o FGC. O FGC não atende eles. Então, por isso que quando eles encarteram de volta o CDB que você vende para eles, eles têm que repassar ele rápido, e por isso que eles jogam a qualquer preço para tirar o nabo deles, né? Porque eles já ganham dinheiro na emissão e tudo, eles não tem problema nenhum com isso, né? Então, eles estão tranquilos aqui. E aí o mercado secundário, então, é basicamente isso, tá? Essa venda de um título que já estava aqui para outro título. Agora, o que fica de lição aqui para você não cair nesse tipo de armadilha? No mercado financeiro, não existe prêmio sem risco. Essa é uma coisa que a gente precisa compreender. Se um ativo está te oferecendo 30%, 25%, é porque esse ativo nesse momento, ele tem um risco muito maior do que a média dos ativos. Se isso aqui fosse completamente livre de qualquer risco, se não tivesse nenhum risco do Banco Master quebrar e etc, por que os bancos não estariam encarteirando isso aqui? Você vai pegar ali 30% é muito até para banco. Ele poderia pegar isso e ele mesmo dar o dinheiro e encarteirar. Ele mesmo vai comprar e encarteirar. Raul, ele ganha no repasse, exatamente, mas ele ganha no repasse porque ele sabe que esses títulos são mais complexos. Tanto é que os títulos de curto prazo mesmo, de 15 dias, 20 dias, não tá mais aparecendo. Eles estavam existindo, eles não estão mais aparecendo porque os bancos encarteiraram eles. Precisa ficar atento. Muitas vezes, né, você é investidor pequenininho, tem muita fé nas coisas. Ah, não, eu confio que então vai tudo dar certo, eu vou pegar meu dinheiro agora, vou colocar 300 mil, não tem problema, né? Vou correr o risco aqui de ficar descoberto, vou colocar 1 milhão. A gente teve clientes aqui que a gente ligando todo dia pro cara, tá? Isso é meses atrás, tá? A gente ligando todos os dias pro cara, falando, olha, você tá com 1 milhão no Master, não é legal, não é legal. O cara não quis fazer a venda lá atrás. Agora, para fazer a venda, tomou um ferro gigantesco, porque a gente avisou todos os dias, falando, cara, não estoura FGC no Master, não estoura FGC no Master. Então, é importante vocês terem esse controle, né? Quando um CDB ultrapassa o limite do FGC, no que ele se transforma? Ele se transforma numa dívida direta de empresa. É como se você tivesse investido numa debênture, é como se você estivesse investindo num CRI, num CRA, é como se você tivesse investido numa ação. Você deixa de ter aquela segurança de uma instituição cobrindo aquilo. Quem está cobrindo isso aqui agora são os números da própria empresa. Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes. Famosa la garantia sou eu. Então, dentro dos limites de segurança do FGC, pode comprar? Pode comprar, não vai acontecer nada de muito grave, não. Ah, não, eu não quero nem me expor a risco, eu não quero nem ter chance de perder dinheiro. Não compra, né? É isso que é o melhor que a gente tem que fazer sempre, porque o FGC também não é infalível. Se várias instituições quebrassem ao mesmo tempo, vale a pena você conhecer quais são as garantias, né? Porque muita gente pensa que o FGC é tipo uma instituição governamental, não é nada disso, gente. O FGC é uma instituição malandrinha. Como é que é uma instituição malandrinha? Não é não porque ele seja de malandragem ou uma instituição séria, é que assim, você tem o FGC porque lá atrás os bancos, tô contando aqui até segredo pra vocês, os bancos quebravam, e aí você ia lá, um banco quebrava, o seu avô ficava desesperado, tá? O banco quebrou, o povo começou a guardar dinheiro debaixo do colchão, ninguém queria mais ter dinheiro no banco. E aí os bancos pensaram assim, caramba, sabe o que eu precisava fazer? Precisava a gente criar alguma coisa para quando um banco quebrar,
o pessoal recebeu o dinheiro de volta. Porque eles são bonzinhos? Não. Porque senão o sistema financeiro inteiro ele fica completamente descoberto. E aí você não ia querer manter dinheiro no banco. Tanto é que a gente considera dinheiro na conta corrente no Brasil, a gente considera como assim, nenhum tipo de problema, né? O dinheiro na conta corrente no Brasil ele é considerado uma coisa extremamente segura. Por quê? Porque o FGC existe. Então quando o banco quebra hoje, ele finge que nada aconteceu. Aqui tem um videozinho do FGC que eu vou fazer o reactzinho junto com vocês, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem como é que funciona a garantia, porque eu falei aqui dos 250 mil, vou explicar usando o próprio FGC, a gente vai fazendo um react aqui. Como funciona a garantia do FGC? Se a soma total de todos os depósitos e investimentos que você tem em uma instituição for menor ou igual a R$250 mil, você estará coberto. Se possuir mais do que isso, receberá o valor limite da garantia. Então, se você tem mais que 250 mil, só recebe 250 mil. Os investimentos contratados a partir de 22 de dezembro de 2017 contam com um teto de R$1 milhão por CPF. Aí quando todo mundo começou a investir, ficou muito perigoso. Aí eles limitaram a 1 milhão por CPF. Então, você que já quebrou no BRK lá, aí você tinha 250 mil ali, quebrou. Agora você tá somando, tá? Você já usou sua garantia. Aí se agora quebrar o Banco Master, você já usou mais um pedaço da sua garantia, entendeu? Então não é um troço infinito. A cada período de 4 anos. O período começa quando você receber o primeiro pagamento de garantia pelo FGC. Então, por exemplo, quem recebeu o Banco BRK, igual eu em 2022, a gente já tem aí um pedacinho. Após os 4 anos, o teto de cobertura é restabelecido. Até 1 milhão por período de 4 anos. Então é isso aí. Da onde que vem essa garantia, então, e quanto que eles têm? Aqui vale a pena você ver as demonstrações financeiras, né? Porque aqui você tem a garantia. E quebra banco toda hora. Você pode ver, o pagamento realizado aqui é o tanto. Banco Neon, sei lá o quê, tudo isso aí foi FGC. Aqui você tem as instituições que estão participantes, né, um BIzinho aqui que eles colocou, todo mundo, né, basicamente. Aqui a quantidade de contas cobertas, né, 415 milhões no S1, no S3, 169 milhões, aí eles vão explicar aqui, total elegível por faixa aqui, quanto que eles têm, e quanto que tá o dinheiro que eles têm para cobrir isso, né, então aqui você tem a quantidade total elegível de garantia, são 5 trilhões de reais, valor total coberto pela garantia, 2,5 trilhões de reais que eles têm aqui, e aqui, né, os valores por produto também, depósito a prazo, depósito de poupança, etc. E que você vai vendo o quanto que isso foi crescendo, né? Ao mesmo tempo que o funding, né? O dinheiro que eles têm não tá tão forte assim. Quando você pega o relatório deles semestral, você percebe que o FGC não tem esse dinheiro todo para dar essa cobertura. Se um bancão só quebrar, na verdade, o FGC já vai de base, tá? Mas aqui eles mostram, ó, receitas e valores, né? Eles têm quase nada. As instituições totalizaram aí 3,1 bilhões, né? Aqui que eles têm, receitas no exercício, valores em milhões, né? Então tá em bilhões aqui. Você consegue ver o resultado, receita e contribuição, ó, quanto que eles estão ganhando. Pera aí que agora a gente vai vir aqui para quanto que eles estão em cobertura. Tem as despesas deles, tarará. Aqui, ó. A reserva deles aqui, ó, tá em 23 bilhões, mais ou menos. Então, imagina, né, de todos os trilhões que tem para cobrir aqui, eles têm essa quantidade. Por isso que eu falo, o FGC consegue cobrir um Banco Master da vida? Consegue com tranquilidade, mas não consegue cobrir um bancão gigante, entende? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado também para você não ir se fiando demais nisso, né? Tem que sempre olhar, analisar as instituições. Por exemplo, o Banco Data, ele tem lá no Banco Data os dados, já tinha do Banco Master, né? Que são dados bem complicados aqui. Bem que o Banco Data tá bem desatualizado ultimamente, né? Mas vale olhar as demonstrações financeiras deles mesmo, mas aqui você consegue ver que eles estavam operando com índice de Basileia próximo de bancos muito grandes, né? 11% já é linha amarela aqui, já não é verdinho mais, né? O índice de mobilização até que é baixo, mas assim, tava com lucro, mas já teve prejuízo lá atrás. Então assim, esse índice de Basileia, ó, já foi caindo, né? Foi se deteriorando. O último dado aqui que a gente tem é dezembro de 2023, já deve estar pior, né? Mas aqui eles não atualizaram os dados, então antes de sair emprestando dinheiro para esse tipo de instituição, toma cuidado com isso. Então, se você quiser aprender, na verdade, a evitar esse tipo de coisa, realmente aprender a investir de maneira segura, porque às vezes você pensa, CDB é tudo seguro, né? Aprendi já. É aí que tá o problema. O que diferencia o amador do profissional na hora de alocar é esse tipo de conhecimento. Se você quiser aprender a avançar os seus conhecimentos, para você ter a capacidade maior de fazer os seus investimentos de maneira segura, entra aí, auvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, clique no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. E lembrando, a AUVP tem a própria plataforma de investimentos, você tem acesso à garantia de 100%, então todos esses módulos aqui, você vai aprender tudo isso, tem a garantia de 100% que é o seguinte, entrei, fiz todas as aulas, não aprendi a investir, devolvo 100% do seu dinheiro. E pode pesquisar, Jus Brasil, qualquer lugar, a gente não tem nenhum processo relacionado a isso, nunca ninguém foi lá e falou, o Raul não devolve o dinheiro, nunca teve esse tipo de coisa. Então, a gente tá aqui justamente cuidando de vocês e pensando nisso, né? É por isso que eu faço esse compromisso com vocês primeiro. Entra aí que tem turma nova começando e agora
Eu vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta interessante pra gente nos últimos tempos aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta dos nossos queridos membros telespectadores. Raul, qual você acha dessa renda fixa digital? Cara, nada, é um jeito de fingir que uma coisa é renda fixa sem ser no geral, né? Porque a renda fixa tem uma certa categorização que é obrigatória de ser seguida, dentro da B3, das regras. Quando alguém mete um nome na frente, renda fixa do meu caralho, você coloca na frente. Significa que o caralho vai entrar, entendeu? É mais ou menos isso que significa. É porque o nome tem a mesma segurança, não tem as mesmas garantias. Pode ser bom desde que você faça a avaliação de forma correta. Consigo aguardar 2.000 por mês que você recomenda. Fé. Beijo. Tchau.